Oi, bom dia. É hora de verificar o aprendizado. Vamos à revisão? Oi, pessoal, tudo bem? Essa semana nós vamos fazer uma revisão desse conteúdo que já está postado desde a primeira semana, porque a gente precisa agora compactar a aprendizagem. Tá legal? Então vamos começar. Para você entender melhor como que a arte está dividida, os períodos e os movimentos artísticos, eu trouxe aqui esse gráfico que ele está com um resumo da linha do tempo da história da arte. Nós já avançamos desde o sexto ano, né? Vamos andando aqui. Para cada quadradinho nesse gráfico é um período da história. Passamos da pré-história e o início da Idade Média. E agora no sétimo ano estamos na Idade Média Alta, né? Já para o final, entrando na Idade Moderna. Só resumindo aqui rapidamente, no início da Idade Média teve a arte bizantina, que é uma herança lá da antiguidade romana, e existiu então uma cidade chamada Bizâncio, né, fundada por um imperador chamado Bizas, e aí então a arte era voltada para este império, né, chamado bizantino. E eles faziam mosaicos, vitrais, era uma arte de muita riqueza, feita até com pedras preciosas. E tinha uma característica do divino, então o imperador lá era considerado o próprio Deus. Tem essa auréola atrás da cabeça deles, que significa a divindade que eles exerciam. Após a arte bizantina, deu-se início à arte românica, utilizada principalmente nas construções arquitetônicas dos palácios, das igrejas, com a característica da utilização das abóbadas, que são arcos de sustentação para as construções, né? E os principais fatos históricos da arte românica na Idade Média foi a divisão do Império Romano, o início da Idade Média propriamente dita, né, porque a bizantina, no final, o período aí no final da Idade Antiga e o início da Idade Média. E também as guerras por domínios de regiões, de impérios, muitas guerras. Houve destaque na escultura, com a utilização dos capitéis, tímpanos e tremós, que eram decorações feitas com colunas, todas trabalhadas à mão. Na pintura, foi desenvolvida a pintura mural com a técnica de afrescos, que é com massa, como se atualmente você pegasse uma massa corrida, colocasse na parede e criasse os relevos. Então, a arte deles tinha essa característica na pintura. Na arquitetura, houve a conclusão da Catedral de Santa Sofia, Catedral e Campanário de Pisa. E no Brasil não teve influência nenhuma a Idade Média, porque, se vocês bem prestaram atenção nas aulas de história, o Brasil iniciou-se em 1500, propriamente dito, né? Aqui a civilização europeia chegou e começou a colonizar o Brasil. Então a Idade Média é um pouco antes. Já na chamada Alta Idade Média, temos a arte gótica, e ela vai do século XII até o século XIV. Continuaram com as grandes construções das igrejas, das catedrais. Perceba que a gente está falando muito em igreja e catedral. Então, eu iniciei com vocês falando sobre a influência da Igreja Católica na cultura medieval. Isso mesmo, tudo era voltado para
a observação da igreja, o domínio na cultura social, política e principalmente religiosa. Então, a arte gótica tem uma característica peculiar a tudo isso, que é, na construção das catedrais, as torres agora eram muito altas, porque eles tinham a, a tendência de pensar que estariam, quanto mais alto estivesse, estariam mais próximos de Deus. E aí nós temos também vários fatos históricos, mas um em especial chama a atenção de vocês, que foi a fundação da primeira universidade, chamada Universidade de Oxford. E nas artes em geral nós temos aí, continuamos o destaque para a escultura, pintura e arquitetura. Na escultura, continuou-se usando grandes portais, tímpanos e pilares decorados. Na pintura, os manuscritos ilustrados, as iluminuras. E na arquitetura, uma das construções conhecida até hoje é a Catedral de Notre Dame. E a arte gótica influenciou, já aí no século XIX, uma construção aqui no Brasil, que foi a Catedral da Sé, lá em São Paulo. Por que é tão importante que vocês entendam este assunto quando a gente aborda da influência da Igreja Católica sobre a cultura medieval? É porque a arte produzida neste período foi voltada para as coisas divinas, para as coisas de Deus. Então, existiu todo um papel exercido pela Igreja no controle, no domínio econômico, pois a Igreja Católica recebia grandes doações dos fiéis e se tornou rica. Ela chegou até cerca aí de 1/3 de todas as terras cultiváveis da Europa. Até hoje, né, o Vaticano ainda é de um poder econômico grande, né? E isso influenciou aí no comportamento das pessoas, porque a igreja ditava o modo de pensar, a psicologia, o modo de falar, de vestir. Então, é uma tradição mantida aí pelos costumes católicos da época. Lógico que a arte vai representar o momento em que as pessoas estão vivendo, então ela foi a serviço da igreja também, da mesma forma como as pessoas. E aí nós, com esse poder todo da igreja, tinha lá um certo monopólio, né? Quando a gente chama de controle, é um monopólio. Então, ela ditava as regras. E por quê? Porque a maioria das pessoas eram analfabetas na Idade Média, não sabia escrever e não tinha acesso às grandes obras. Por isso, aceitavam todas as regras. Eita, e agora nós chegamos na Idade Moderna? Pois é, cansados de aceitar regras, de aceitar dogmas, as pessoas já queriam mais liberdade, né? Queriam independência, queriam pensar por si só. E aí veio, no início da Idade Moderna, um movimento artístico chamado Renascimento. E os renascentistas recorreram à ciência, principalmente para poder validar seus pensamentos, suas ideias. E as principais características foi o realismo, a influência gótica, a racionalidade e o rigor científico. Temos também os fatos históricos que contribuíram para esse período, que foi o início da pintura a óleo. Também houve um evento muito característico, que foi a Joana d'Arc, era uma guerreira, e ela foi queimada em praça pública. Teve a invenção do relógio e do telescópio. Olha aí, quanta coisa. Pura ciência, né? Então, aí com o telescópio começou-se a utilizar a tecnologia e mudar os conhecimentos até então usados como sabedoria.
porque nós temos a possibilidade agora, a partir desse telescópio, imagine que nós estamos lá na Idade Média, de olhos vendados. Com o telescópio, tira-se a venda do olho, porque você começa a olhar mais longe, enxergar mais longe, e descobrir, por exemplo, que a Terra não é plana, né? Que a Terra é redonda, qual a dimensão e a distância dos planetas, como que o clima e a temperatura influencia na agricultura e assim por diante. Olha quanta coisa bacana. E olha quantas novidades, né? Quantas mudanças na cultura. E o Renascimento tem esse nome na origem, na cultura greco-romana da antiguidade. E esse renascimento humanista, onde o ser humano se torna o centro, com suas ideias, seus pensamentos, sua forma de transformar a sociedade e a natureza. E nas artes, há aí o destaque da escultura, com a obra Pietà, feita por Michelangelo, e a obra Davi, feita por Verrocchio. Na pintura, temos o início do uso da perspectiva, com princípios de matemática e geometria. Muito bem, isso mesmo, porque a perspectiva começou a transformar os desenhos e as pinturas em obras de arte realista. Por isso, lá nas características tem o realismo como referência e o uso da sombra e da luz, dando mais profundidade aos ambientes. Os principais artistas é Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael. E na arquitetura tem o uso das proporcionalidades de espaço, com um arquiteto bem renomado da época chamado Filippo Brunelleschi. E houve a construção da Catedral de Florença, que são pontos turísticos espalhados pela Europa, né, para quem for viajar para esses países, terá a oportunidade de conhecer muito melhor pessoalmente todo esse legado do Renascimento. E aqui no Brasil não há uma influência direta, mas a gente conhece bem o início da história do nosso país, que foi a vinda, né? Trouxeram, né, os primeiros africanos escravizados, a chegada dos franceses, que começaram então a trazer um pouco da cultura europeia para o nosso país. Mas isso é um assunto para uma outra aula, tá? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha gostado e até a próxima!